Começa agora, Prosa Agrícola UniRV, o seu boletim semanal com notícias do campo e moda de viola. Fique por dentro das principais informações e acompanhe o dia a dia do meio rural, aqui na sua rádio UniRV. Prosa Agrícola UniRV, com Guilherme Braz e Eduardo Freire. Como um homem pensa, assim ele percebe. Portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. Olá, ouvinte, prezado companheiro aqui do Prosa Agrícola. Estamos iniciando mais um programa, eu, Eduardo Freire, e juntamente aqui com meu colega de quadrado... Prezado ouvinte, bom dia nesse final de manhã de sexta-feira. É um prazer estar aqui mais uma semana. Eu, Guilherme Braz, sempre aqui na nossa missão de levar informação de qualidade para você ouvinte e agora também telespectador, né, já que estamos nas mídias aí de vídeos, né, como o YouTube. Exato. Aqui se vem o Prosa Agrícola. É um programa em que a gente tenta tratar temas de importância agrícola de muita relevância, de uma forma espontânea, de uma forma bacana e que acesse todos os linguajares, do produtor, do aluno, do agrônomo já experiente, trazendo as inovações e as novidades que nós temos aí no mundo do agronegócio. Esse programa ele é semanal e a gente tenta sempre fazer isso de uma forma resumida para que você, no rádio da UniRV ou no YouTube, Facebook, consiga atender os seus anseios por informações no meio agrícola. Guilherme, para a gente não perder tempo, porque tem muita pergunta para a gente fazer para o nosso convidado de hoje. Peço, como sempre, que você o apresente para nós, por gentileza. Opa. Mas, por favor, resume um pouco o currículo para não perder o tempo, senão a gente vai ficar só por conta disso. Faz favor. Bom, então, pessoal, seguindo aquela ideia de acompanhar a evolução temporal do que está acontecendo no campo, né? Então, agora muitos produtores já fizeram e alguns estão fazendo o manejo de plantas daninhas para garantir essa semeadura da soja no livre da interferência, né, da comunidade pestante. E aí, nesse contexto, nós vamos ter o prazer de receber como convidado o professor Rubens Silvério de Oliveira Júnior. Rubem é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, tem mestrado e doutorado nessa mesma instituição. E desde 1992 é professor da Universidade Estadual de Maringá, onde que ele formou, juntamente com o companheiro de trabalho dele, o professor Jamil Constantino, o Núcleo de Estudos Avançados em Ciência das Plantas Daninhas. E desde então tem contribuído muito, tanto com a questão do manejo de plantas daninhas, como também com a formação de jovens cientistas, né, para estar atuando nessa temática dentro de empresas, da área de extensão, de pesquisa e também das universidades. Então, Rubem, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco no programa Prosa Agrícola. Olá, Eduardo, olá, Guilherme, é uma satisfação participar do Prosa Agrícola e voltar a estar em contato com os colegas de Rio Verde, né? A gente já tem uma relação de longo tempo com o Rio Verde, de relação de muito profissional, mas também de muito carinho com o pessoal da UniRV. Obrigado pela oportunidade. Nós quem agradecemos de arrumar um tempinho na sua agenda e compartilhar um pouco sobre esse assunto que muitos vêm até aqui à universidade ou nos grupos, tem sempre muitas questões sobre o problema das plantas daninhas. Professor Rubem, aqui no Cerrado, se fosse para elencar, quais são os maiores problemas que podem causar algum entrave aí no setor produtivo da soja e milho aqui no Cerrado? Olha, o Cerrado hoje é o reflexo do que é a agricultura no país, né? Não é diferente no Cerrado. Na verdade, o Cerrado tem algumas características de clima, de solo, que dificultam um pouco mais a questão de plantas daninhas, mas os problemas não fogem muito, né? Então, quando a gente fala de problemas de dessecação, provavelmente nós vamos falar de capim amargoso, de buva, de vassourinha de botão, de capim-pé de galinha, de trapoeraba, que são espécies que são realmente de difícil controle e que tem hoje mais uma questão importante, que é o fato de que várias dessas espécies já têm
populações que são resistentes ao glifosato. E por que esse problema é tão relevante? Porque glifosato é a base de todos os sistemas de dessecação. Então, assim, 100% das áreas de plantio direto vão recorrer a alguma mistura ou alguma aplicação única ou sequencial que tem glifosato. E uma vez que a gente selecionou essas populações resistentes, a eficiência do glifosato fica comprometida. Então, essa é talvez a maior dificuldade em termos de manejo de dessecação hoje. O aumento dessas áreas que têm problemas com plantas daninhas que são ou já resistentes ao glifosato, ou que elas são tolerantes ao glifosato, como é o caso da trapoerada. São, na verdade, de difícil controle. E o problema é seríssimo, e essa que é a realidade que a gente tem visto, né? E cada vez está se tornando mais difícil, tanto pela seleção desses novos casos aí também, enquanto também pela questão da tolerância, igual você comentou, da trapoeraba, é um problema sério que a gente tem aqui na nossa região, né? E aí, Rubem, dentro dessa temática, o que a gente pode alertar, quais os cuidados aí que o produtor pode tentar tomar para ser mais assertivo nessa dessecação pré-semeadura, pensando, logicamente, numa condição ideal para que ele possa se adaptar dentro da realidade dele, dentro da propriedade. Olha, Guilherme, o conselho mais simples que eu vejo hoje, o que vale para mais pessoas, é o fato de que quanto maior o período da entre-safra, maior a chance de, no momento da dessecação, o produtor ter plantas grandes ou entolceradas, igual no caso do amargoso, ou no caso da trapoeraba, plantas que já estão ramificadas. Essas plantas em estágio avançado de desenvolvimento se tornam ainda mais difíceis de controlar. Então, tudo que puder ser feito no sentido de fazer os controles quando as plantas estão pequenas, facilita. Porque muitas vezes, quando chega nesse estágio de plantas já muito desenvolvidas, a única coisa que vai ter efeito realmente são aplicações sequenciais. E aí isso encarece para o produtor. Geralmente ele tem que usar outros produtos que não o glifosato para misturas, porque o glifosato sozinho não controla e vai dificultando, né? Então, qualquer coisa que seja feita no sentido de fazer aplicações com plantas daninhas menores ou você ter uma entre-safra menor, fazem sentido nessa questão digamos assim, de ter uma situação menos complicada na dessecação para você controlar as plantas daninhas. Não, sem dúvida, né? E é interessante, né, que aí pegando a área do Eduardo, meu companheiro de bancada aqui, a gente começa a perceber que algumas ações, como tentar sempre não deixar a área inclusiva, ela não é só válida dentro da área de plantas daninhas, né, da dermatologia, mas também dentro da patologia, né, quando a gente fala de manejo de nematóides, aí para várias áreas, o pessoal que trabalha na área de solos, né, então para mostrar a importância, né, de que às vezes, para que eu lá na frente, na hora da dessecação que chegou agora, que eu tenha uma eficácia, eu preciso pensar nesse planejamento lá, no momento da definição do que eu vou fazer na segunda safra, na safrinha. Interessante. Uma outra questão interessante esse ano, Guilherme, eu acho que para vocês aí não está diferente em relação a nós aqui no Paraná, é que São Pedro atrasou chuva esse ano. Não é? Então, o que está acontecendo? Dessecações que deveriam ter sido feitas talvez há 15 dias atrás, 20 dias atrás, foram postergadas, foram deixadas para frente, porque não tem umidade. Então, vai ser uma condição ruim de aplicação. E o que é pior, alguns agricultores que resolveram fazer a aplicação nessa condição ruim, essa condição de temperatura muito alta, de umidade muito baixa, a gente tem recebido nas 2 últimas semanas, Guilherme, um grande número de reclamações de deriva e de problemas com vizinhos. Nossa. Especialmente em função desse calor que está fazendo, da umidade muito baixa
e da necessidade de ter, geralmente, em mistura com glifosatos, com os glifosatos em geral, de herbicidas auxínicos. O que são auxínicos? São os herbicidas do grupo do 2,4-D, do Picloram, do Dicamba, do Fluroxipir. Esses herbicidas são usados para melhorar o efeito do glifosato em folhas arcas. Mas esses produtos têm mais questões em termos de deriva, alguns deles em termos de volatilidade, que têm refletido em consequências seríssimas para culturas sensíveis na vizinhança dessas áreas dessecadas. Então, fica aí mais um alerta para o pessoal. Nessa condição de temperatura e umidade, não é possível fazer uma aplicação de boa qualidade, e a gente tem visto, mesmo de madrugada, ficando fora dos horários tradicionais, é comum estar acima de 28, 30 graus e 30% de umidade, 20%. Então, não é uma condição razoável, a eficiência fica prejudicada e ainda tem essas questões de deriva, de volatilização, que é uma consequência ingrata para muitos vizinhos, né? Muitos que cultivam pequenas áreas ou pequenas culturas como hortaliças, são sensíveis, né? E tem um prejuízo muito grande com esse tipo de problema. Isso é interessante, né, você comentando, Rubem, porque talvez o produtor daqui da região do Sudoeste de Goiás não tenha essa noção do que é a agricultura lá em Maringá. Então, é uma região onde se tem plantio de soja e milho, mas tem de trigo, tem de cana-de-açúcar, né, pela latitude que se encontra, tem de hortaliças. Então, o problemático se torna maior. Talvez aqui a gente ainda não está visualizando tanto, né? Nós estamos visualizando pelo fato do sistema de produção majoritariamente ser de grãos, soja, milho, soja, sorgo, né? Mas é algo aí que é preocupante mesmo e que merece a atenção. Para você ter uma ideia, né, Guilherme, você conhece Maringá, mas ao lado de Maringá aqui tem Marialva, que é o município que tem a maior área plantada de uva de mesa do Paraná. E em volta de Marialva é circundada pela produção de grãos. Então, eu recebi nessas 2 últimas semanas pelo menos umas 5 reclamações de problemas em parreirais, em uva, né? E recebi também agora esses dias de tomate, na região de Bandeirantes, açaí, Londrina, mas todas com o mesmo perfil. São áreas que têm pequenos produtores de HF, e em volta é a área que vai ser plantada soja. Então, dessecação para grão também afetando essas questões aí. O Rubem, e trabalhando no básico, né, que eu acho que a eficiência de qualquer tipo de manejo, de qualquer tipo de área, é a gente partir do básico e aí a gente extrapolando para as outras pontas, né? E uma delas você já disse que é a questão da deriva. Quais pontos você poderia ressaltar para um produtor que ele deveria atentar e muito na hora de fazer essa aplicação, essa dissecação e ao longo de todo o manejo de uma lavoura? Olha, a questão da deriva, o controle de deriva é feito pela adequação das máquinas e da condição de aplicação. Sem dúvida, a condição de aplicação, e aí entra temperatura, umidade, água disponível no solo, é a questão que vai ter o maior impacto no controle de deriva, né? Então, o mínimo de condição você precisa para ter uma aplicação boa. O que é o mínimo de condição? Temperatura nunca acima de 30 graus. Umidade pelo menos de uns 50%, umidade relativa do ar. Tem que ter um pouco de água no solo para as plantas serem capazes de absorver esses produtos pelas folhas, né? Então, na condição que nós estamos vivendo aí nas 2 últimas semanas, é impossível ter uma aplicação de boa qualidade sem ter deriva. Aqui na nossa região, nessa semana passada, a gente teve os dias mais quentes da história, em 20 municípios aqui em volta. O recorde de temperatura histórico. Então, assim, não é possível ter uma condição mínima razoável para aplicar numa situação dessa. Infelizmente, então, a situação é esperar chover para ter uma condição melhor.
A gente sabe que o produtor, às vezes, está com a corda na garganta em relação à data de plantio, né? Ele já está pensando lá no algodão que vem depois da soja, ou no milho que vem depois da soja. Mas, assim, fazer esse tipo de operação agora, o risco é muito grande. Então, assim, é desaconselhável. Não vale a pena, mesmo sabendo que talvez vai atrasar aí uma semana ou 10 dias do plantio, mas ainda assim eu acho que vale a pena. Não, é uma problemática grande. Ô Rubem, entrando aí já dentro dessa seara de dessecação, pré-semeadura, tudo, né? Você comentou da importância de tomar os cuidados com tecnologia de irrigação, a questão de plantas em estágios mais jovens, uma aplicação mais precoce, né? Mas aí uma temática, né, que a cada semana está vindo alguma novidade, né? Na última quarta-feira, agora foi liberado, então, a questão de poder usar o estoque do paraquat. Mas o fato é um produto que nós vamos perder, né, pela questão de toxicidade. Já tem algo que vocês têm pesquisado, estudado, que daria para tentar substituir em partes? Se existe já o substituto perfeito para o paraquat que se encaixaria, né? Pensando aí no manejo de dessecação, que eu sei que ele tem várias vertentes de uso, né? Mas pensando só nessa posicionamento de dessecação, o que dá para o produtor tentar fazer, ou não ter o que fazer, é uma perda que não tem muita saída mais. Olha, Guilherme, eu vou dar a minha opinião e talvez o pessoal de algumas empresas não concorde exatamente com isso. Mas, assim, hoje, olhando o que a gente tem disponível no mercado, se você procurar um produto com a mesma eficiência do paraquat, no mesmo preço do paraquat, você vai se decepcionar e você vai ver que não tem um substituto à altura. Essa é a minha opinião. Agora, a questão é o seguinte, nós não temos mais paraquat. O fato é esse e a gente tem que buscar alternativas. Então, se a gente vai ter alternativas que talvez sejam um pouquinho mais caras, ou alternativas que talvez não dê o mesmo controle que o paraquat dava, ou que às vezes não dê a mesma velocidade de dessecação que o paraquat dava, são questões que a gente vai ter que aprender a lidar. Então, por exemplo, quando a gente fala de glufosinato, né, como substituto do paraquat, ele é um baita de um produto, mas ele é mais lento que o paraquat, né? Quando a gente fala do diquat também, ele tem velocidade semelhante, mas não tem o espectro que o paraquat tinha. Então, assim, todos os substitutos que a gente pensa como candidatos a substituir o paraquat têm algumas limitações. Então, como essa a primeira grande época de dessecação que a gente vai viver com a limitação de uso do paraquat, a gente está imaginando aí que vai ter muito teste, né? Muita coisa sendo testada. E aí vai entrar glufosinato, vai entrar diquat, vão entrar dessecações contendo flumizinho, flumioxazino. Tem muita gente fazendo misturas com esses produtos, que por exemplo, com uma quantidade maior de óleo, para tentar fazer a velocidade ser um pouco mais rápida. E aí, por aí vai. Eu acho que agora vai ter várias opções disponíveis para substituir o paraquat, mas cada um vai ter que pensar o que é melhor para ele, o que ele está precisando mais rápido. Se ele precisa de velocidade de dessecação, se ele precisa de espectro maior, se ele precisa de controle numa planta daninha que falhou na primeira dessecação, e ele tem que voltar na segunda para complementar. Então, assim, existem possibilidades, mas eu acho que não vai haver um substituto assim que seja, digamos, unanimidade para o paraquat, né? Que em várias situações, em várias modalidades, em vários problemas diferentes, aquele mesmo produto vai substituir. Então, acho que esses candidatos aí vão entrar na jogada, mas cada um vai ter uma fatia diferente de mercado. O professor Rubem, e um caso pitoresco que tem acontecido e a gente tem visto aí, né, ser noticiado, é essa loucura de chegar a semente da China. 24 estados do país já receberam semente da China. Isso aí é para os matologistas ficarem de cabelo em pé, né? Como é que o senhor tem visto essa novidade aí nesse 2020 tão turbulento, de recorde de temperatura, de pandemia, de dólar, e agora
semente da China. Isso não sei se é engraçado ou se é trágico, né? Porque Não, é verdade. Quem é que esperava receber um presente desse, né? E eu vou até compartilhar com vocês, o pessoal da universidade recebeu um telefonema de um órgão de imprensa da cidade aqui, pedindo para a universidade indicar alguém para ir visitar uma senhora aqui na periferia da cidade, que tinha recebido essas sementes e tinha semeado essas sementes. E o reitor ligou no departamento de agronomia e eu fui o voluntário escolhido para ir lá. O sorteado. Exato. E assim, a senhora, ela é uma pessoa humilde, muito tranquila, né? E ela foi muito honesta, muito sincera. Ela falou assim, olha, chegou a semente, meu marido é agricultor, achei que alguém tinha mandado alguma coisa de presente, ou sei lá, semeei no vaso que está aí do lado de fora de casa. Isso já tinha alguns meses, né? Então, essa planta que estava no vaso já tinha florescido, já tinha produzido semente. E ela já tinha tirado uma mudinha e colocado no outro vaso. E aí, quando começou essa falação, essa história toda, começou a televisão bater na porta dela, o jornal bater na porta dela. Aqui no Paraná, a gente tem um órgão chamado ADAPAR, que é o órgão de vigilância sanitária do Estado, começou aí na casa dela, e ela estava constrangida, porque ela, de forma inocente, tinha semeado, e ela não tinha nenhuma ideia de que aquilo poderia se transformar num problema sério. Então, a gente explicou para ela, né, que isso aí pode ser uma planta introduzida, pode ser uma planta que não tem aqui, pode ser uma planta que tem micro-organismos que são vetores de doenças, enfim, tem vários problemas que a gente pode estar pecando pelo excesso de zelo, mas que podem acontecer, né? E, inclusive, se vocês, não sei se vocês todos sabem, mas, por exemplo, a gente teve alguns anos atrás, no Mato Grosso, a introdução de uma espécie que a gente não tinha no Brasil, uma espécie exótica, que é o Amaranthus palmeri. E ele veio com máquinas que foram importadas para o Brasil, que tinham sementes dentro das máquinas de colher algodão. Essa espécie não tinha no Brasil, e ela veio para cá já com resistência ao glifosato. Isso virou um problema de Estado no Mato Grosso. Então, assim, o dinheiro que está sendo gasto para evitar que esse problema se espalhe para o Brasil inteiro é um dinheiro que poderia ter sido usado em outras coisas, né? Em função da introdução de uma espécie exótica problemática. Então, o fato é o seguinte, como a gente não sabe exatamente o que são essas sementes, de onde que veio, qual a finalidade delas, a orientação que a gente tem feito para quem tem entrado em contato no nosso caso aqui no Paraná, contatar a ADAPAR, né? E eles têm recolhido essas sementes para tentar identificar essas plantas. Mas, de modo nenhum, semear, de modo nenhum, jogar fora, porque a embalagem vai se deteriorar, essa semente vai acabar chegando no solo em algum lugar, né? Então, assim, esse é um cuidado que a gente precisa ter, no sentido de preservar a nossa agricultura de mais um problema que a gente não tem. Então, acho que, resumidamente, essa. A gente precisa ser mais cuidadoso, talvez, do que o necessário ou o esperado, mas, assim, eu acho que é melhor pecar pelo excesso de zelo, nesse caso, do que pelo excesso de confiança que não vai dar nada. Essa é a questão. Ótimo. O Rubem, falando de planta daninha exótica, nesse caso não é exótica, né, mas uma que traz bastante problema para nós é o capim amargoso. A gente está sabendo que você tem uma novidade que vai sair em breve. Se puder apresentar para o pessoal, para os interessados, eu tenho certeza que vai ser de muita valia aí para o produtor, para agrônomos, né, e para os estudantes também. Então, pessoal, o problema do capim amargoso resistente a glifosato no Brasil surgiu aqui no Paraná, na região de Guaíra, né? E como a gente está perto da origem do problema aqui, a gente já vem há muito tempo trabalhando com sistemas de manejo, com produtos, né? E agora, no final do ano passado, a gente resolveu compilar esses 10, 12 anos de pesquisa aí num material para divulgar. E o material ficou pronto.
Então, eu vou utilizar do espaço, se vocês me permitem, para mostrar. Nós colocamos isso tudo na forma de um livrinho, chama Capim Amargoso, Fundamentos e Recomendações para Manejo. Aqui é um livrinho que tem 146 páginas e que compila tudo isso que a gente viu aí para trás nesses 10 anos de manejo. Então tem desde a história de como surgiu o capim amargoso resistente, aonde que começou, para onde que ele foi, como é que foi a disseminação, os herbicidas que funcionam melhor hoje para o capim amargoso, o problema da resistência não só ao glifosato, mas também aos graminicidas, né, que já está no campo, as alternativas de manejo, os sistemas que são mais eficientes para esses produtos, e até tem um capítulo no final com todos os produtos químicos, os herbicidas que estão registrados para controle de amargoso. Então, assim, é uma contribuição aqui do pessoal do NAPD. A gente fez isso numa linguagem que é acessível, é tranquila, e a gente está agora em primeira mão aí para vocês dando informação. A gente está organizando um lançamento do livro, mas a gente já queria dar o gostinho da vitória, né, de ter atingido esse objetivo, para vocês nos ajudarem na divulgação também. E depois eu vou, em agradecimento, viu, Guilherme? Eu vou mandar um exemplar para você e um para o professor Eduardo, e pelo auxílio aí na divulgação, tá bom? E, Rubens, se você puder já adiantar, como é que vai ser, para quem que tiver interesse no livro, a partir de quando já tem uma previsão de data, o que você pode adiantar para nós aí? Eduardo, é o seguinte, a gente, na atual circunstância, a gente está tentando organizar um lançamento simples, mas via redes sociais, né? Certo. Então, a gente, quem tiver interesse, por favor, pode seguir lá no Instagram, Professor Ruben, tudo junto, Professor Ruben, Ruben é com M no final, ou então o napd.uem, UEM. A gente tem divulgado hoje a ferramenta que é mais rápida e mais democrática, é o Instagram, né? A gente tem divulgado também na página do NAPD, que é www.napd.uem.br, mas o Instagram hoje eu acho que tem mais facilidade de penetração. Então a gente tem colocado as informações lá e a gente vai divulgar no meu Instagram, no Instagram do NAPD, como é que a gente vai fazer essa divulgação inicial, o lançamento, e a gente também tem ideia de fazer sorteio de alguns exemplares no Instagram para poder ajudar na divulgação, né? Então, por enquanto, esse é o plano, né? Não, beleza, então para quem está nos ouvindo e não pegou, na descrição do vídeo no YouTube, a gente vai colocar todas as redes do professor Ruben para você pegar lá, clicar e não deixar de perder essa oportunidade de lançamento. O que você quer dizer, Guilherme? Só para compartilhar, né, em um dos capítulos do livro, tem a participação, né, um trabalho que foi feito aqui do Alan, né, egresso nosso aqui, que aí mostra a questão da interferência, então mostrando também, né, que tem um auxílio também aqui do pessoal, então a gente fica muito feliz aí com esse material, né, com essa divulgação aí, e vamos deixar acesso. Até a gente pode depois pedir, Eduardo, para eu acho que facilitar, para colocar, o Ruben manda a capa do livro, a foto, a gente colocar no final do vídeo, que aí a pessoa já tem noção, aí isso daí facilita também aos interessados, né? E eu lembrei aqui, Guilherme, ao invés de mandar 2 exemplares, vou mandar 3, porque tem um sujeito muito importante aí, chamado seu Antônio Brás, que merece receber um exemplar também, tá bom? Esse cara representa a UniRV. Quando eu lembro de Rio Verde, eu lembro desse homem. Bom, pessoal, você vê que quando o assunto tá bom, passa, que é assim, né, Eduardo? Eu tô olhando aqui. Nossa, mãe. Mas eu tenho certeza, né? Já vou fazer aqui os meus agradecimentos. Então, Ruben, obrigado por ter aceitado o convite. Eu espero que você vire um parceiro nosso aqui do programa, sempre tivesse alguma temática importante, né, dessa parte de hematologia, alguma novidade, que você seja um consultor, um companheiro nosso aqui. Muito obrigado, né, de coração, por ter reservado esse tempo para estar aqui conosco.
Guilherme e Eduardo, foi um prazer contribuir. Estou à disposição quando vocês quiserem. Se precisarem de mais prosa, nós estamos disponíveis também. Bem ao estilo goiano. Ótimo, ótimo. A gente agradece e pode ter certeza que não dispensa. Vai ser chamado mais uma vez, com certeza. Muito obrigado a sua boa vontade, a sua contribuição. E antes de desligar, ô Guilherme, Rio Verde, 40 graus. Tá um calor, não tá? Nossa. Vamos beber uma água? Opa! Vamos beber uma água, Guilherme? Ah, que é isso, hein? Nossa, mãe! Guilherme, não é à toa que a gente mandou fazer essa caneca, porque o calor em Rio Verde não tá mole, não. E nós estamos aqui direto da Estação Meteorológica de Rio Verde, instalada no campus da Universidade de Rio Verde, para conversar com o professor Gilmar o que está acontecendo nessa semana. Olha, no domingo batemos o recorde com 39,6 e parece que o negócio seguiu muito alto ao longo de toda a semana. Gilmar, como é que foi o comportamento da temperatura ao longo dessa semana? Olha, olá, tudo bem? Realmente nós tivemos uma onda de calor muito forte na região. 48 anos de monitoramento climático, nós tivemos o recorde de temperatura de 40,1 graus que foi registrado no último domingo. E a temperatura de lá para cá manteve acima dos 39 graus todos os dias. Isso só tinha acontecido em Rio Verde, nesses 48 anos, apenas 4 dias em 48 anos. E essa semana, praticamente todos os dias, ficou entre 39 e 40 graus. Gilmar, e uma coisa interessante que a gente tem visto, né, um questionamento, o pessoal que acompanha as redes sociais, quando divulga esse valor de a máxima foi 39,7, passou de 40, sempre vem aquela pessoa e fala assim, mas no termômetro do meu carro marcou 42, 43. O que é essa divergência, Gilmar, para explicar, né, quais são os padrões, né, para que realmente tenha isso? Olha, realmente existe essa divergência entre o dado da estação meteorológica e aquele dado que é informado ou no seu carro, no seu aplicativo de celular, ou até mesmo em algum painel no centro da cidade. Por que isso acontece, Guilherme? Porque existem padrões mundiais de medição de temperatura. Aqui, por exemplo, nós estamos na Estação Meteorológica Principal de Rio Verde, que é uma parceria da UniRV com o Instituto Nacional de Meteorologia, que ele estabelece que deve ser medido dentro de um abrigo meteorológico, 1,5 metro de altura, na sombra, essa temperatura é medida na sombra, dentro de um local ventilado e que o local seja pintado de branco para poder refletir e não absorver todo esse calor. Então esse segue o padrão que eu posso, e existe um horário específico de leitura, aproximadamente às 15 horas, que eu posso comparar isso aqui com qualquer temperatura do mundo, diferente de um carro que às vezes um está exposto ao sol e o outro está na sombra. Claro que vai dar uma variação. Tá explicado então porque o meu carro ontem marcou 50 graus, Gilmar, tá explicado. Bem, Gilmar, hoje são 9 de outubro, sexta-feira, nós não estamos nem a 5 minutos aqui no sol e se a gente olhar as testas nossas aqui, nós já estamos suando. Gilmar, e a chuva? Quando que chega, Gilmar? Olha, a chuva ela deve chegar para nós nesse final de semana. Tudo indica que existe uma possibilidade maior, tá, que ela ocorra no domingo. Mas só que não deve ser tão... os produtores rurais não ficar tão otimistas já com o plantio, porque nós podemos ter um veranico depois. E uma coisa é veranico, Eduardo, com dias nublados, que acontece em janeiro. E outra coisa é um veranico com sol quente, que igual vai acontecer, porque as chuvas só irão ter uma frequência maior a partir de novembro. Então deve ter cuidado. Mas para a população que está na área urbana, já vai melhorar muito a umidade do ar. Melhorando a umidade do ar, ela controla a temperatura. Ou seja, essa onda de calor também deixa para trás agora. E nós começamos a ter uma temperatura dentro da normalidade, que é o quê? Máxima de 34, 35 graus aqui na região. Maravilha. Tomara que quando você estiver assistindo essa reportagem já esteja tudo muito mais fresco. Guilherme, voltando para o estúdio? Vamos terminar então a entrevista com o professor Rubem. Até lá! Gente, muito obrigado. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. E bom final de semana. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.